Você já esteve diante de um cliente que ficou perguntando para você qual é a procedência do seu produto, toda a ficha técnica, a quantidade de tal ingrediente, da onde ele veio, por que que o seu preço é X% mais caro do que o preço da concorrência, qual que é a diferença básica, qual que a versão 1 da versão 2, o que que mudou tudo isso? De repente isso foi te dando um suador, uma canseira que te levou a pensar, putz, mas que cliente chato, por que que isso é importante? Você está diante de um cliente analítico. E o cliente analítico, ele quer comprar de você se ele sentir segurança em tudo isso. Seja muito bem-vindo. Você está no Pitadas de Vendas, no Pitadas do Dias. Eu sou Erasmo. Seja bem-vindo, pai. Eu sou o Walter, viu? De frente, quem você está? De um analítico, aquele que realmente te explora, aquele que te suga. Por isso da importância de você estar sempre muito bem informado, muito bem preparado, porque esse é um cliente que ele faz com que você vasculhe todos os seus arquivos para que ele possa haver, claro, uma conectividade de interesse, necessidade com a sua solução e é uma venda concreta. Esse é um cliente fantástico, sabe por quê? Porque ele usa de todos os dados, ele ama os dados. O analítico, ele se preza pela informação. E detalhe, hein? Tenha cuidado, porque ele também se torna um pouco prolixo, tá? Ele fala um pouco demais e tal, enfim, porque ele usa seus dados para fazer um argumento, correto? Então, é uma característica básica dele. Ele analisa tudo, ele precisa de números, ele é muito... E detalhe, ele é muito prudente, ponderado. Esse é o analítico. Não precisa suar tanto frio, não. Postura firme, conhecimento e dá um bom dia assim para ele, uma boa tarde, dá uma abordagem excepcional, porque você pode quebrar o gelo exatamente nessa abordagem. É isso daí, filho, uma excelente característica desse cara. Isso aí. E aí eu quero levantar uma bola aqui, que às vezes o profissional de vendas pensa assim, poxa vida, mas eu preciso saber tudo. Eu trabalho com tanta diversidade de produtos, eu trabalho com tanta variedade, são tantos modelos, a ficha técnica é tão extensa, né? São tantos detalhes, eu tenho que saber tudo isso. Eu não vou falar que você tem que saber tudo isso para vender, mas ao longo da sua profissão, você precisa dar importância a tudo isso. Se todos os dias você aprende um pouquinho, as coisas tendem a se acumular. Ao longo do tempo, você vai aprender um montão. E quando chegar um analítico para você e começar a te perguntar coisas técnicas que nenhum outro perguntar, fazer comparações, mas por que que o modelo X é tão diferente do modelo Y? Por que que é essa diferença de preço? Por que que essas marcas são tão diferentes e o preço ele é comum? Ou então tá na faixa de preço que o cliente quer comprar, e aí você mostra 4 opções para ele, de marcas diferentes, mas todas de excelente qualidade. E ele te pergunta, o que diferencia a marca A da marca B, da marca C e da marca D, sendo que tá todo mundo na mesma faixa de preço? E você se sente aquela hora assim, poxa vida, né? O que eu vou falar? Né? E aí a resposta comum, olha, a marca preferida do mercado é essa daqui. Não foi isso que ele perguntou. Ele quer saber o que diferencia. Então não precisa ficar preocupado nessa hora. Se você der a importância em responder a pergunta dele, ao longo do tempo você vai saber de cara responder cada uma das perguntas. E ele vai encontrar segurança em você. O que cativa um cliente analítico é a segurança. Na hora que as dúvidas que ele tem, pensa o seguinte, a dúvida dele é o que deixa ele desconfortável. Se ele resolver a dúvida que ele tem, ele fica cada vez mais confortável com você. Mas responde a minha pergunta, Erasmo. Eu preciso saber tudo? Não, de imediato não. Você precisa dar importância. O que você vai usar? Pega uma fonte de pesquisa. Pega a sua internet, pega o seu celular, chama ele no canto e fala assim, ó, vem cá, vai lá no computador, pega o celular, vamos pesquisar essa sua dúvida. Qual que é a melhor marca, X ou Y? Você vai ver, com certeza, você vai encontrar algum vídeo, você vai encontrar algum testemunho, você vai encontrar algum artigo relevante, algum artigo importante, algum artigo que você possa ter dado crédito, né, de veracidade, onde a opinião ali não é pessoal, é uma opinião técnica, que vai comparar as duas marcas. Olha, essa marca aqui tem esse índice dessa forma, essa outra marca tem essa característica, essa outra característica faz isso, essa aqui faz aquilo. Enfim, então assim, a dúvida dele é uma fonte de pesquisa, que você nunca tinha tido essa informação antes, então procure junto com ele. Então, não precisa ficar preocupado se alguém te fizer essa pergunta e você não souber responder e tentar inventar uma resposta. Não faça isso. Faça o seguinte, olha, o cara quer comprar um celular. Chega lá, você mostra 2 marcas para ele.
As duas marcas de celular, a faixa média aí de preço deve estar por R$ 2.000. Aí ele te pergunta, por que esse aqui é melhor do que esse aqui? Ou qual que é o melhor? Qual que você me sugere? E aí, o que você vai responder? Se você tiver essa resposta pronta, maravilha. Qual que é a melhor configuração de câmera? Qual que é o melhor processamento? Qual dos dois são mais rápidos? Para jogos, qual dos dois vão responder mais rápido? Poxa vida, eu não sei responder essa pergunta. Pega o seu celular, fonte de pesquisa, o celular fulano, qual a velocidade de processamento, melhor qualidade de executar jogos, e você vai conseguir mostrar para ele que você também está pesquisando, se preocupou com isso e está mostrando ali a resposta. Então, o cliente analítico, ele tem essa característica, ele está inseguro, ele fez várias pesquisas, e quanto mais insegurança ele pega de um profissional de vendas que atendeu ele, mais perguntas ele vai elaborar, e mais preocupado ele vai ficar em responder essas perguntas. Ele quer saber de tudo. Então o que você tem que fazer? Tentar junto com ele responder cada uma das dúvidas dele. E sendo assim, pai, existem dúvidas que a melhor resposta é a demonstração. Sem dúvida. Poxa, Correto. essa fragrância aí, ela fixa quanto tempo? Porque a que eu usava, eu ficava aí até 6 horas com ela no corpo. E essa aí, quantas horas fica? Faz o seguinte, espirre em você como se você estivesse usando esse produto. Então, usa esse produto aí como se você tivesse acabado de tomar banho e fosse passar o perfume. Não é só no braço para você sentir agora, não. Usa ele, aí ele espirra no braço, no pescoço, na roupa, maravilha. Então agora você vai sentir até quanto tempo ela fica em você. E não precisa ter essa insegurança de botar ele para ir embora e depois retornar até você, não. Porque se ele perceber que ela durou 9, 10 horas, ele vai voltar a te procurar. Então, tem determinadas perguntas e questionamentos que é só uma demonstração que vai mostrar para ele que o produto é melhor do que ele imagina. Certo, pai? Certíssimo. Traduzindo tudo isso, não é difícil atender um cliente analítico. Então, só para dar uma traduzida, filho, para raliar tudo isso, facilitar para você que está de frente do seu público-alvo, não se preocupe. O analítico, você deve atendê-lo da seguinte forma: use as técnicas contra objeções, tá? Por quê? Como você vai usar essas técnicas contra objeções? Com os dados. Responda a maioria das perguntas que ele te fizer com dados. Ofereça principalmente dados históricos, porque ele ama a questão de dados, ok? Esses dados ele vai trazer na evidência. E detalhes, os seus dados têm que ser verídicos, tá? Porque ele vai vasculhar e ele vai efetivamente te dar a credibilidade necessária ou ele vai afastar de você. Então, é simples. Usando os dados históricos, fazendo comparações. E aí, um detalhe importante, filho. Sempre que você for abordar esse cliente, fazer alguma demonstração rápida, bem com fatos históricos, faça com caneta e papel. Ele ama estar observando e ele vai ter até a liberdade de poder fazer alguma correção em você. Isso é que dá um entrosamento correto, um entrosamento perfeito, que deixa esse cliente analítico à vontade, a fim de que ele possa se satisfazer e automaticamente ficar o seu fã. Então, é exatamente esse o como do cliente analítico, filho. E o senhor falou de caneta e papel, e aí entra aqui uma dica de fechamento, né? Que Sim. Quando você pega a caneta e papel e vai respondendo e ticando cada pergunta dele, você coloca a mensagem principal. A marca é melhor por causa disso. Exato. A diferença da marca A para a marca X em termos de vantagem é essa, tudo. É que na hora que você perceber que ele já está satisfeito com as perguntas, você volta, olha, então vamos lá. O produto que você está diante da escolha, ele é, ponto 1, melhor nesse ponto. Ponto 2, faz isso. Ponto 3, você renova na mente dele. A última informação dada para ele foi todas as vantagens dos produtos que ele perguntou. Foram todas as respostas à dúvida que ele tinha. Exato. E aqui eu quero dar um exemplo de um amigo consultor de imóveis. Ele faz uma coisa muito legal. Quando ele está com o cliente, geralmente o cliente, quando ele vai ver imóvel, ele está preocupado com o metro quadrado, com varanda, com tamanho de quarto, né? E tá preocupado com o objeto. Aí depois que o objeto ele fala assim, legal, ele vai perguntar sobre a região. E aí, o que esse cliente faz? Ele não conhece todas as regiões, ele conhece o imóvel. Ele até, com a prática, ele sabe dizer os principais pontos das regiões. Mas tem certos pontos que talvez o cliente ali, a necessidade básica do cliente não satisfaz. E ele falou uma vez o seguinte, que ele falou assim, o cliente perguntou, né, geralmente o que um consultor de imóveis, né, está na ponta da língua? A facilidade de acesso para as vias principais de saída, mercado, farmácia e algum ponto de lazer.
E aí, diante de um cliente, o cliente perguntou, pronto-socorro mais perto. E ele falou, poxa, ninguém nunca me fez essa pergunta. Aí ele pegou o celular, foi lá no Google Maps, abriu, o Google Maps, quando ele abre, ele coloca assim, olha, na região, olha, tá aqui é o que você tem perto dessa região. O pronto-socorro mais perto aqui tá aqui a tantos quilômetros. E foi olhando ali com ele, falei, caramba, e foi vendo outras coisas além daquelas principais. Aí ele viu que, não, realmente aqui tem uma farmácia, realmente aqui tem um mercado, realmente aqui tem isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Não precise ficar preocupado de uma pergunta, um questionamento que você não sabe. Não precise. Porque se você tentar responder, o cliente vai notar a sua insegurança e vai saber que você está querendo dar uma de... Poxa, ele está querendo dar de sabichão e tudo. E aí, agora, se você falar assim, olha, vamos pesquisar junto, o cliente vai perceber que você deu importância para a dúvida dele e está procurando uma resposta. Porque tem resposta que tem que pesquisa junto. Verdade. Então, não precisa ficar preocupado. Procure junto com ele. Procure responder a objeção dele junto com ele. Essa atenção vai fixar. Porque lembra, a regra número 1 da venda é venda você mesmo. Ele tem que comprar você. E depois o seu produto. E depois o seu serviço. Certo, pai? Certíssimo. Deixa seu cliente, acima de tudo, analítico, pensar, tá? É bom que ele pense, porque ele gosta de avaliar todos os dados que você passou para ele. Isso sim, é venda na certa. Show de bola, filhão. É isso daí. Um grande abraço a todos. A gente espera que a gente tenha te ajudado. E fique ligado aos próximos vídeos, que tem mais 2 tipos de clientes. Se você perdeu o primeiro, o pragmático, aqui na descrição desse vídeo tem ele lá. Assista para você ficar já na mente e conseguir aumentar as suas vendas de todos os dias. Vender todos os dias, sabendo e conhecendo cada um dos tipos de clientes. Um grande abraço. Tchau, pessoal.